Escrever sobre Maquiavel representa uma daquelas dificuldades que nós encontramos quando tentamos escrever, por exemplo, sobre Platão, ou sobre Diógenes, ou sobre Sade, porque nós caímos naquela situação onde os termos técnicos eles se confundem com vulgar. Então, quando a gente tenta falar em Platão, por exemplo, a gente logo pensa em amor platônico, mas que nada tem a ver com aquilo que nós chamamos vulgarmente de amor platônico, né? Popularmente com amor platônico. Ou quando nós falamos em cinismo, cínico tem muito pouco a ver daquilo que nós chamamos aqui popularmente de uma pessoa que seja cínica. Uma pessoa cínica tem um sentido diferente do cínico de Diógenes. E Maquiavel também. Sade, como eu falei também, é uma pessoa sádica, não é alguém que segue o pensamento do Marquês de Sade, são coisas diferentes. E Maquiavel é um outro exemplo. Uma pessoa maquiavélica, do ponto de vista popular, nós estamos acostumados a pensar que é uma pessoa sem caráter, uma pessoa fria, calculista, e não é isso. Maquiavel ele pretende uma coisa inversa disso, como eu vou desenvolver daqui a pouco no vídeo. Então Maquiavel é aquele carinha que todos nós conhecemos, por esses pressupostos populares, de uma pessoa que seja sacana, que seja fria, calculista, que vai sempre passar a perna nos outros, embora ele tenha uma outra perspectiva. Ele foi um carinha que viveu entre 1469 e 1527, século XVI, portanto, século XV para XVI. Para que você possa entender Maquiavel, assim como Platão ou Diógenes, é sempre necessário que você contextualize esses caras, que você contextualize esses personagens. Então, para que você possa entender, por exemplo, a República de Platão, é necessário que você antes entenda como era a polis na época de Platão. Assim como, quando você começa a pensar, por exemplo, em Maquiavel, é necessário que você entenda como se dá o Estado na época de Maquiavel. É necessário que você pense, então, a Itália, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, na época de Maquiavel, que não era Itália ou Alemanha como nós pensamos hoje. Não era uma nação unificada. O que nós tínhamos eram principados. O que nós tínhamos eram uma espécie de reinos, cada um com um soberano, que estavam constantemente em conflito uns com os outros. É nessa perspectiva, na perspectiva dos vários principados, que Maquiavel escreve O Príncipe, que não era um livro para o príncipe, para o monarca. Muito pelo contrário, ele é um livro que foi escrito para as pessoas, para que as pessoas pudessem discorrer daquela que seria a melhor forma de manter e governar um Estado, um principado. Então, o Príncipe de Maquiavel, ele tem muito mais um sentido de fazer com que ocorresse um debate, evidentemente, entre aqueles que fossem intelectuais na época, que nem todo mundo tinha a capacidade de ler na época, né? Existem muitos analfabetos e letrados, mas o Príncipe ele foi escrito para aquelas pessoas que conseguissem ler, que soubessem ler e que tivessem o mínimo de cultura filosófica para poder entender aquilo que estava escrevendo. Para que houvesse, então, um entendimento dentro dessa elite intelectual, e a partir dessa discussão, desse meandro intelectual, se pudesse, então, chegar a uma conclusão do que poderia ser o príncipe. E, mais do que isso, o que o príncipe deveria fazer para gerir o Estado e manter o Estado. Como os principados estavam sempre em conflito uns com os outros, era necessário que o príncipe mantivesse o poder. Então, como manter o poder e como centralizar o poder? Essa era a tática, essa
era a ideia de Maquiavel. Então, quando nós falamos em que os fins justificam os meios, né, que é aquela citação popular que nós temos de Maquiavel, isso não deve ser entendido para qualquer fim e qualquer meio. Porque isso está descontextualizando, tem que contextualizar para poder entender o autor. Quando ele fala isso, é para que você possa angariar condições de manter o Estado e gerir o Estado. Então não é qualquer fim, não é qualquer meio. São os meios através que você deve utilizar para que você possa manter o Estado. Essa que é a ideia de Maquiavel. E basicamente, em toda a obra maquiavélica, no Príncipe, você vai encontrar então dois elementos essenciais. Elementos esses que são aquilo que ele vai chamar de virtude e a fortuna. A fortuna é a sorte. É a sorte que em Roma antiga, por exemplo, ele assume até o formato de um deus, a deusa Fortuna. Sêneca vai utilizar muito a figuração dessa deusa nos seus escritos para Lucílio, por exemplo. Então, é a sorte, são as condições. E virtude é aquilo que é aquele momento que o príncipe deve agir para que o Estado seja mantido. Na verdade, todo príncipe, a obra, o Príncipe, ele vai articular essas duas ideias, a virtude e a fortuna. Porque o soberano, o príncipe, é aquele que, ele vai saber agir na contingência para encontrar o momento certo, o momento mais apropriado, ou ainda, aquilo que no século XIX vamos chamar de condições históricas para que ele possa agir e manter o Estado. Sacaram a ideia? Então, o príncipe é aquele cara formidável, que não agindo de qualquer meio, não agindo de através de qualquer condições, ele vai encontrar aquele momento único, que são essas condições históricas, aquilo que faz com que as coisas possam acontecer, historicamente falando, né? Em termos de século XIX. Encontrando esse momento certo, o príncipe age para poder manter o Estado. Essa, na verdade, é a grande centralidade da obra de Maquiavel. É aquele momento que ele vai fazer com que o príncipe seja um cara que seja respeitado, nunca temido, sempre respeitado. Ele tenta combater, Maquiavel tenta combater a todo momento a ideia de um reinado de terror. Porque a partir de um reinado de terror ocorre uma ebulição social. E a partir dessa ebulição social, o rei perde então o status de príncipe. Ora, mas a ideia não é fazer com que o cara consiga manter o principado. Se a ideia for fazer com que ele consiga manter o principado, então não pode ter terror. Não pode ter aquilo que Robespierre fez, por exemplo, na Revolução Francesa. Muito pelo contrário, o que Maquiavel tem que fazer é permitir uma condição de respeito. Fazer com que a população o veja como um elemento capaz de estar à frente, como um elemento capaz de comando, de liderança. Aí sim, nessas condições, e somente nessas condições, é que os fins justificam os meios. Eu fico por aqui então. Visite o nosso blog, o Portal Veritas, blogspot.com. O link está aqui embaixo. Visite a nossa página no Facebook, Portal Veritas. E siga o nosso canal no YouTube. Nos encontramos até a próxima.